é o 4.8 do Brunetti. Esse exercício consiste no seguinte. A gente tem aqui um tubo que sofre uma contração e daí uma expansão. Então tem uma garganta. Tubo de Venturi, né? Ele tem sua linha de centro. E daí esse tubo, a gente tem aqui um plano horizontal de referência. Daí eu tenho uma seção 1, uma seção 2, que é bem na garganta, e uma seção 3. Daí eu tenho uma cota Z1 em relação a essa linha. Eu tenho uma cota Z3 em relação também ao PHR. E daí aqui eu tenho 2 manômetros em um aqui e um aqui, medindo as diferenças entre a pressão primeiro entre a seção 1 e 3, daí ele dá aqui essa diferença de altura é H1, aqui eu tenho mercúrio, e o segundo, eu também tenho uma diferença de nível, e ele dá aqui essa altura 0,55 metros, 55 centímetros. Ele está medindo a diferença de entre o tubo, entre a seção 1 e a seção 2. Então, isso é o que eu tenho. Ele dá também que a energia na seção 1 total é 16 metros, a pressão hidrostática em 1 é 52 quilopascais, e o diâmetro 1, que é igual ao diâmetro 3, que é igual a 10 centímetros. O fluido é água, peso específico é 10⁴ newtons por metro cúbico. Então, esses são os dados do problema. Não. Então, ele pergunta o seguinte, gente. Então, ele pede, primeiro, ele quer saber qual é a vazão em peso, a altura do manômetro H1 e o diâmetro D2. Então, vazão em peso, H1 e D2. Então, isso é o que ele está perguntando nesse problema. Então, como é que a gente começa? Bom, vamos começar. Primeira coisa, né, gente? Olha bem. A gente tem, então, aqui, está passando o fluido, regime permanente. A gente precisa descobrir qual é essa altura, H1, o diâmetro D2 e a vazão em peso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar a seção 1 com a seção 3. Como eu não tenho nenhuma máquina, nem há perdas por atrito ou por calor, eu vou aplicar direto a equação de Bernoulli. Então, H1 é igual a H3. A energia nas duas se conserva. Ah, perdão, faltou uma coisa. Esse C3 aqui é 17 metros. E o Z1 é 10 metros. Então, isso também é dado. Essas duas cotas. Então, H1 é igual a H3. Então, vamos pegar só H1 e ver. H1 eu sei que vale 16 metros, certo? Então, vamos destrinchar o termo de H1. Então, é P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1, certo? Isso é igual a 16. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou isolar meu V1. O que eu vou ter se eu fizer isso? V1 vai ser igual a 16 menos P1 sobre gama menos Z1, tudo isso vezes 2G, raiz quadrada, né? Então, essa é a expressão para minha V1. Eu tenho todos os termos aqui dentro, então eu posso fazer esse cálculo. Então, eu tenho 16 menos
52 quilopascais, dividido por 10 a quarta, menos Z1, que é 10. Tudo isso multiplicado por 2 vezes 10, raiz quadrada. V1. Então, fazendo essa conta, vocês vão chegar num valor de V1 igual a 4 metros por segundo. Com isso, eu consigo determinar minha vazão em peso, que é o quê? Vale peso específico vezes vazão volumétrica. Mas a minha vazão volumétrica é A1 vezes V1. A área é πd1 ao quadrado sobre 4 vezes minha velocidade 1. Então, aqui aplicando, eu tenho o que? 10 a quarta vezes π 0,1 ao quadrado dividido por 4 vezes 4. Então, minha vazão volumétrica vai dar 314,16 newtons por segundo. O segundo saiu torto. Newtons por segundo. Então, com isso, eu resolvo o meu item A. Então, essa vazão volumétrica. Agora, a gente vai determinar a altura e o diâmetro. Então, vamos para a parte 2 do nosso problema. Vamos voltar no item 1 e manter aquela comparação entre 1 e 3. Então, aqui a gente destrinchou 1 e igualou a 16. Agora, vamos pegar essa expressão toda. Então, eu estou pegando de novo aqui, comparando a seção 1 com a seção 3. H1 igual a H3. O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais C1 igual a P3 sobre gama mais V3 ao quadrado sobre 2G mais Z3. Então, isso é o que a gente vai ter aqui, equação de Bernoulli. Agora, a gente tem o problema que a gente não conhece o valor, a gente precisa determinar H1, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar outra folha. A gente precisa determinar a altura H1. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui, eu vou chamar de item 3. Eu vou aplicar a equação manométrica. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser pegar aqui e fazer a análise de 1 a 3 na questão hidrostática aqui. Então, eu sei que essa altura H1 eu desconheço, né? Eu vou descobrir baseado nos dados que ele deu para mim. Então, o que a gente vai ter? Eu vou aplicar essa equação manométrica naquele tubo. Então, eu vou ter aqui que P1 mais gama H1 menos gama do mercúrio vezes H1 menos Z3 menos Z1 vezes gama é igual a menos P3 sobre gama vezes gama. Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei a equação manométrica aqui. Então, indo num sentido eu somo e no outro eu subtraio. Daí eu vou ter a diferença de pressão entre P1 e P3. Então, essa é a ideia por trás dessa equação aqui. Então, aqui eu apliquei o teorema de Stevin. Então, se a gente substituir pelos valores, o que a gente vai ter? 52 vezes 10 ao cubo, mais 10 à quarta vezes H1, que eu desconheço, menos 136 vezes 10 ao cubo, vezes H1, menos Z3 menos Z1, dá 7, vezes gama, 10 à quarta, igual a menos P3 sobre gama menos 1,8 vezes 10 à quarta, certo? 8 vezes 10, menos 1,8 vezes 10 à quarta, que é o peso específico aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Se vocês fizerem esses cálculos, isolarem o H1, vocês vão chegar
Seguinte expressão, 0 é igual a 126.000 vezes H1. Portanto, H1 é igual a 0. Então, com isso vocês resolvem o item B. Então, minha altura de coluna de líquido tem que ser igual a 0 para ocorrer tudo nas condições dadas pelos problemas. É isso que o meu cálculo revelou. Então, sabendo disso, agora a gente pode determinar qual é o diâmetro da seção 2. Eu vou agora aplicar a equação manométrica entre o ponto 1 e 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora sair desse, eu vou para esse, eu vou aplicar a equação manométrica de 1 para 2. Então, P1 mais gama 0,55 menos gama 0,55 mais a diferença de cotas vezes gama igual a P2. Então, vamos fazer isso. Então, o que eu vou ter? P1 mais 0,55 vezes gama, menos 0,55 vezes gama HG, né? Menos Z2 menos 10 vezes gama, igual a P2. Certo? Então, vamos resolver isso aqui. O que eu não tenho aqui é Z2, nem P2. Então, o que eu vou ter? 52.000 mais 5.500, já fazendo esse cálculo aqui, menos 74.800, menos, daí eu estou fazendo a distributiva aqui, 10.000 Z2 mais 100.000, igual a P2. Então, essa é a expressão. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou isolar P2, eu vou dividir tudo por gama. Certo? Eu vou isolar P2. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, dividir todos os termos por gama. Então, o que eu vou ter? Do lado direito, aqui eu vou ter P2 sobre gama, vai ser igual a... Se vocês dividirem todos os números aqui, fizerem essa conta sobre gama, vocês vão ter 8,27 menos 10.000 Z2 dividido por 10.000 vai ser Z2. Então vai ter 8,7 menos Z2. Então olha só. Eu tenho aqui uma expressão que vai me ser útil. Então agora, com isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um balanço de energia entre H1 e H2. Então, eu vou comparar as energias entre a seção 1 e 2. H1 eu sei que é 16. H2 eu vou destrinchar. P2 sobre gama mais C2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Certo, gente? Eu destrinchei de H2 e eu deixei H1 como um todo, que eu já conheço. Agora, olha só. P2 sobre gama mais C2, a energia hidráulica mais a energia potencial, eu tenho aqui, certo, gente? Por quê? O que é isso aqui, ó? Se eu colocar tudo junto, eu vou ter P2 sobre gama mais Z2 é igual a 8,27. Então, isso aqui, ó, eu posso substituir aqui, gente. Então, isso aqui é igual a 8,27. Portanto, o que eu tenho? 16 é igual a 8,27 mais V2 ao quadrado sobre 20, que é 2G. Então, se eu isolar meu V2, eu vou ter o quê? V2 é igual a 16 menos 8,27 vezes 20, raiz quadrada. Portanto, minha velocidade 2 é igual a 12,43 metros por segundo, se vocês fizerem esse cálculo. Ok? Agora, com minha velocidade 2, eu consigo aplicar a equação da continuidade. Então, eu vou aplicar entre a seção 1 e 2, porque eu estou interessado em conhecer o diâmetro 2. Então, Q1 igual a Q2.
que eu vou ter aqui? Então, A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. Se eu destrinchar os termos das áreas, eu vou ter que π d1 ao quadrado sobre 4 vezes V1 é igual a π d2 ao quadrado sobre 4 vezes V2. Corta o π sobre 4. O que resta? Eu posso colocar meu D2 em função das velocidades do meu diâmetro 1. Então, eu vou ter o quê? D2 é igual a V1 sobre V2 vezes D1 ao quadrado, raiz. Ou D1 vezes raiz quadrada de V1 sobre V2. Então, se vocês fizerem o cálculo, eu tenho o meu V1, eu tenho o meu V2 e eu tenho o meu D1, que foi dado pelo problema. Então, D2 vai ser igual a aproximadamente 5,7 centímetros. Então, com isso eu descobri meu diâmetro D2. Então, é assim que a gente resolve, gente. A gente precisa sempre estar combinando a equação da continuidade com a equação manométrica com a equação de Bernoulli, da conservação de energia, para a gente resolver problemas desse tipo. Então, até agora, a gente não fez nada envolvendo uma máquina. Deixa eu desligar aqui.